Bom dia, terceiro ano, como vocês estão? Espero que tudo bem, não é isso? Nós estamos agora praticamente na reta final das nossas aulas e eu gostaria de dizer uma coisinha antes da gente iniciar essa. Duas coisas. Primeiro, eu não estou revisando matéria, não é isso. Para essa aula de hoje não é revisão. Lembrando que vocês estão com atividade de revisão no grupo, tá? Então, por meio dessa atividade, vai ser retirada algumas questões para poder realizar a atividade avaliativa. Eu não vou mudar em nada. As que eu escolher dessa atividade de revisão, eu não mudarei em nenhuma palavra, apenas vou só tirar e colocar para prova avaliativa. Para a prova, quero dizer. E já que eu não estou fazendo revisão, foi dito para as tias que a gente entregasse as atividades de revisão, mas que vocês buscassem as informações nos livros, no livro, quero dizer, né? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer é que, se você está na dúvida de alguma questão, se você não está sabendo responder, enfim, é só me perguntar que eu vou te ajudar, certo? Mas é necessário que você procure antes, veja, observe sua dificuldade e aí você veja comigo se você não está acertando ou se você está errando, enfim, para que a gente possa acertar a questão e você possa estudar, certo? Enfim, o assunto de hoje, como não é revisão, a gente está dando continuidade, né? Nós estamos dando continuação. Portanto, por quê, na realidade? Porque nós sabemos que, diante das circunstâncias que aconteceram, acabou não dando para fechar o livro como um todo. Mas ainda existindo as aulas, eu vou estar prosseguindo com os assuntos que a gente ainda tem para ver. Mesmo que dessas atividades a gente não faça nenhuma atividade avaliativa, nada do tipo, não se preocupe, não tem problema. Por que não tem problema? Porque vocês estão aprendendo de diversas maneiras, certo? E essa é uma delas. Então, para que a gente comece, eu gostaria que vocês, se puderem, abrir aí no livro da página, o livro de Geografia, número 4, página 28. E o título é Percurso dos Resíduos. Pois é, Percurso dos Resíduos. Enfim, existem países, eu não diria que seja o nosso, tá? Pelo menos só se for em algumas cidades, em alguns estados. Infelizmente, eu não tenho conhecimento no momento para afirmar qual seria. Mas existem países, por exemplo, vou citar o Japão, que eles fazem a coleta seletiva. Nós vimos que nós deveríamos ter em diversos ambientes públicos as lixeiras, que são as lixeiras seletivas, né? Aquelas lixeiras que são de cores e que coletam determinado material. Plástico, papelão, orgânico, material orgânico, né? Que são os resíduos alimentares, né? Os restantes, não é isso? Pois é. Nós tendo essa coleta seletiva, fica muito mais fácil para fazer esse percurso dos resíduos. Mas como assim? Vejamos. Por exemplo, nós aprendemos que resíduos sólidos como plástico, papel, vidro, papelão, enfim, muitos outros, é possível fazer a reciclagem deles, né? A reutilização, digamos. E nós vimos que os alimentos, eles podem ser transformados em adubo orgânico, tá? Para ser utilizado em hortas, em outros segmentos, se for necessário, certo? Para que haja essa coleta com segurança, tá? Uma coisa importante, é necessário que elas devem estar sempre fechadas, porque vai impedir que animais, insetos possam se aproximar, né? E também por conta da chuva. A gente é um país tropical e sabemos que nós temos muitos casos de dengue, então é uma forma de proteger, né? Vai estar protegendo o lixo
e vai ao mesmo tempo estar nos protegendo, nos guardando, né, de outras doenças. Então, nós temos aqui, por exemplo, no percurso dos resíduos, um caminho, como é percurso, estamos falando no caminho. Ou seja, nós temos a coleta seletiva, então há um caminhão específico para recolher esses materiais. Se a coleta é seletiva, então teríamos que ter um caminhão específico para recolher esses materiais sólidos que eu acabei de dizer, plástico, vidro, papelão, enfim, esses diversos, né? E deveríamos ter um outro disponível para recolher esse material orgânico, que seriam os resíduos alimentares, não é isso? Isso é o que deveria acontecer. Antes de mais nada, as pessoas que estão em casa fazem essa seleção, separam, colocam em cada lixeira específica e aí vem o caminhão que vai fazer o percurso para o recolhimento dos objetos, dos resíduos sólidos e dos resíduos orgânicos, certo? Como aqui nós temos a imagem, né? Aqui a criança, mais o responsável e o caminhão, que é o de selecionar esses produtos, de captar, né, recolhê-los, ok? A coleta seletiva, ela é destinada para usinas de reciclagem e os resíduos para os aterros sanitários. Ou seja, quando vai-se para as usinas de reciclagem, acontece justamente a seleção desse material, que vai ser reciclado, que vai ser transformado em outros produtos, e o orgânico, né, ele será, dependendo da situação, ele será levado para o aterro sanitário. Mas como é o aterro sanitário? Vejamos, o aterro sanitário é justamente um lugar que a pretensão é não prejudicar o solo, tá? Nem os lençóis freáticos, e impedir que aquele odor, aquele chorume que alguns lixos, na grande maioria, né, eles acabam soltando, possam ser evitados, porque são cobertos por cima com terra, com areia, por isso que é aterro, é exatamente enterrado, certo? Isso faz com que o aterro sanitário leva-se uma manta, essa manta provavelmente deve ser uma manta de plástico, como uma lona, e ali são colocados esses materiais orgânicos, certo? De diversos tipos. E cada vez que é colocado, são espalhados, distribuídos, e aí colocados sobre ele novamente areia. E assim vão sendo feitas camadas, por isso que é chamado de aterro sanitário. Isso impede que animais se aproximem, que insetos se aproximem e que o nosso solo possa não ser contaminado, assim como os lençóis freáticos, sabe? Os lençóis freáticos que a tia fala são as águas que ficam submersas lá no subsolo, abaixo da terra, do solo, quero dizer. Bom, visto isso, nós temos aqui na página 30, valorizando nossa água de cada dia. Pois é, aqui tem várias dicas que você em casa, por exemplo, pode estar dizendo ao papai, à mamãe, vovó, titia, aos seus responsáveis. Você se torna um professor, um orientador. Pois é, porque nós sabemos, eu e você sabe que você não vai para a cozinha para lavar louça, você não vai para, tipo, lavar uma calçada. Atividades eu sei que você vai fazer, mas não estas que de repente correm risco de você quebrar, se cortar, se machucar. Sendo assim, vocês podem aí em casa orientar o papai, a mamãe, o tio, a avó, os seus responsáveis, da forma correta como se utilizar a água nossa de cada dia. Pois é, e aí nós temos a leitura, nós temos os balãozinhos de um coleguinha, de uma criança aqui falando, mas a gente vai dar mais ênfase para essa listinha aqui de como nós devemos cuidar da água nossa de cada dia. Por exemplo, nós temos aqui no banheiro, no banheiro, o que fazer? Quando tomar banho, né? A ideia mínima são 5 minutos de banho.
Pois é, 5 minutinhos. Então, você molha o seu corpo, fecha a torneira, ensaboa, abre a torneira, enxágua. Pronto, tá tomado seu banho. No mínimo 5 minutos. Você tem garantido aí uma economia bem legal de água. Escovar os dentes. Utilizar um copinho. Ter sempre disponível aquele copinho que você possa encher, bocejar, jogar fora, molhar um pouco a escovinha de dente, escová-los, certo? Tudo isso com a torneira fechada. E só abrir quando você tiver terminado e mesmo assim com um copinho com água, ok? Na cozinha, uma das práticas que é higiênicas e também facilita muito, principalmente a vida da dona ou dono de casa. Tirar toda a alimentação que tem nos pratos, os restos, né? Fazer uma limpeza deles, para que depois você possa lavar. Ensaboá-los, isso com a torneira fechada e abrir a torneira no momento que for enxaguá-los. Olha só, não é interessante? No quintal, para molhar as plantas, usar sempre um regador. A mangueira consome muito mais água do que um regador. O regador vai estar cheio e aí você faz essa distribuição nas plantas, nas hortaliças, enfim, no que você tiver em casa. Limpezas de calçadas. A ideia é sempre usar a vassoura, tá? Se for necessário, usar o balde, assim como também para a limpeza de carros, ao invés de usar a vassoura, ao invés de usar a mangueira com a própria vassoura, não é isso? E os vazamentos, também nós devemos dar muita atenção para os vazamentos, porque quando há um vazamento, são litros e litros de água potável indo embora, indo para o ralo, sendo jogada no esgoto, e ali a gente não aproveita. Então, essa água é uma água que, além da grande utilidade, lógico, mas precisa se observar quando houver na rua, na sua rua, na rua do coleguinha, enfim. Observar, porque nós temos os responsáveis para conter esses vazamentos, para poder fazer a correção deles, ok? E aí nós temos uma atividade, como evitar desperdício de alimentos, isso é na página 31, né? A gente tinha visto isso anteriormente. Eu não vou falar sobre eles agora, mas eu quero que você responda. A letra A diz: que atitude você toma para economizar água diariamente? Né? Que atitude você toma para economizar água diariamente? Depois do que você viu, você se identificou com algumas dessas palavras que Tia falou? Você pode colocar uma delas aqui. E também pode fazer um processo de aprendizagem, tanto para você como para os que moram em casa com você. Que atitudes podemos adotar para reduzir o desperdício de alimentos? Né? A gente viu o que é desperdiçar alimentos, como isso acontece, por que motivos isso acontece. E volto a lembrar, diante da produção que nós fazemos, da produção, eu digo, da agricultura, não era para ninguém passar fome. É um absurdo, sim. É um absurdo, sim. Nos dias de hoje, ainda ter seres humanos que ainda passam fome. Não era para existir. Porque o que é produzido não faz jus às necessidades humanas, às fomes que muitos seres humanos ainda hoje vivem, né? Aí temos aqui, na página 32, outra atividade, jogo rápido. Para isso, vocês vão ter que ler cada quadradinho, o que representa e o que eles dizem. São aqui como reduzir a emissão de poluentes no ar, né? Nós temos que reforçar sempre isto, porque estamos falando de indústrias, estamos falando de carros, não é isso? Não são eles que produzem o ar, tornando poluído, não é assim? Pois é. Aí nós temos aqui alguns quadrinhos com imagens diferentes, né, no livro de vocês, na página 32. E cada um deles está nos dando informações. Por exemplo, temos aqui uma mocinha que está colocando justamente o lixo, de acordo com
a lixeira seletiva, né? Isso. A ideia é para que não queime o lixo, preste atenção, não queimar. Por quê? Porque muitos produtos que a gente mistura, plástico, às vezes emborrachados, enfim, quando são queimados, liberam gases tóxicos para a natureza. Para o nosso bem-estar, não é legal. Aí nós temos aqui, instalar catalisadores nos escapamentos dos automóveis. Por quê? Porque esses vão controlar a emissão de gases nocivos no ar. Fontes de energias renováveis, como aquelas placas solares, como também essa daqui que é justamente eles capturam o vento, né? Isso, o vento que forma, a partir do vento essas hélices giram, né? Que é a energia eólica, giram formando energia e podem ser distribuídas para inúmeras pessoas. Olha que legal. Também temos não utilizar queimadas, porque nos dias atuais, ainda hoje, em muitos lugares do país, do nosso Brasil, ainda existem essa técnica de burrinho, né? Que é queimar a vegetação nativa, muitas vezes, para que aquele solo possa se tornar pasto para boi. É o que acontece. Aí, quando isso acontece, Pantanal pega fogo, e aí a gente não sabe por que foi. A Amazonas pega fogo, a gente também não sabe por que foi. Cerrado pega fogo, e assim vai destruindo tanto a vegetação nativa, quanto também vai destruindo a vida de muitos animais. Quando não destrói, deixam esses animais feridos, machucados, enfim, a própria sorte. Diz aqui, também instalar catalisadores nas indústrias, pois essas indústrias de grande porte, elas têm uma grande emissão de ar, digamos assim, de gases tóxicos jogados ao ar, né? Então, também é outra ideia. E, por fim, nós temos meios de transporte que podem também diminuir essa emissão de gases. Como, tia, eu posso evitar? Seria ônibus, as caronas, né? Que nós aqui falamos outro dia, ir a pé para a escola ou ir a pé para o seu trabalho, utilizar a bicicleta, que você tanto está fazendo bem para a natureza quanto para si, você está se exercitando. E por fim, nós temos o jogo rápido, que diz como é possível reduzir a emissão de poluentes no ar. Todas essas situações aqui são traços que podem sim diminuir e ajudar o meio ambiente. E aí eu deixo para você responder, certo? Por enquanto, nossa aula é esta, tá? Se houver necessidade de mais alguma questão, eu vejo com a turma presencial e aí eu deduzo com vocês e eu acabo enviando. Se não, fechamos por aqui. Tudo bem, meus amores? Então, fiquem com Deus. Obrigada mais uma vez e vamos que vamos. Tchauzinho.